Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast que eu acho que vai ficar semanal, hein, Mauro? Tomara, vai ficar bom. Hoje vamos continuar nessa linha aqui da química, que eu não entendo nada, que o Mauro sabe tudo, e eu tenho um monte de pergunta para ele, porque essa semana eu assisti a série daquele episódio, pode não chamar de episódio, acidente, incidente, qual que é a ideia? Adotam aí, né? Mas é acidente mesmo, né? Acidente, né? Foi um acidente, Foi um acidente. Estamos falando do que aconteceu em Goiânia, né? No estado de Goiás, do Césio 137. E aí, eu acho que a ideia geral aqui é a gente falar um pouquinho do que aconteceu, né? Que é uma história real, e a gente conseguir elucidar, principalmente para as pessoas que não são cientistas, né? O que realmente aconteceu, o que é essa substância química, por que isso é perigoso, por que isso não pode acontecer nunca mais, ou não deve acontecer nunca mais, e o que gerou de prejuízo, né, vamos dizer assim, para o país, né? E quase que foi uma tragédia no continente, né, vamos dizer assim. E daí, eu agora com a sua terminologia, você perguntou se era um acidente, alguma coisa, oficialmente é caracterizado como um acidente, né? Mas é um misto de acidente barra negligência, né? Que aconteceu ali, né? Negligência. Um pouquinho de negligência que tinha ali, porque foi um equipamento que foi abandonado, né? Abandonado, que foi ali, ele foi abandonado, e daí vieram catadores de recicláveis, né? Pessoas que estavam catando latinha, alumínio, cobre, né? Eles pegaram aquilo lá e tentaram vender em ferro velho. Tanto que eles venderam em ferro velho, né? A menina que faleceu... Aquilo era um equipamento de quê? De radioterapia? De radioterapia. Radioterapia. Tratamento de câncer. Tratamento de câncer. Eu nunca tinha entendido isso na minha vida. Eu achava que era um equipamento de raio-x. Raio-x não tem isso, é outra história, né? Hoje não tem, né? Hoje não tem. Hoje nem os equipamentos de radioterapia têm. Eles não precisam mais de uma fonte... de uma fonte química, de uma fonte física, né? Eles utilizam elétrons de alta voltagem para conseguir essa radiação. Mas antigamente não, tinha ou césio, ou iodo, ou cobalto, mas os mais tradicionais eram o césio e o cobalto. Aquele do acidente lá de Goiânia foi o césio. E esse césio, só para o pessoal entender assim, esse césio ele fica ali na máquina, ele é um das substâncias que são utilizadas ali para fazer exatamente a radioterapia. Vamos voltar... Não é mais, né? Ainda bem. Mas vamos voltar um pouquinho lá, né? O que é isso, né? São coisas diferentes. Vamos lá. Vamos entender, capitular, né? Quando a gente fala de radiação, a gente pensa que radiação é um problema. Mas não, nós temos dois tipos de radiação. Temos a radiação não ionizante e a radiação ionizante. A radiação não ionizante, por exemplo, é a luz do sol. As lâmpadas que a gente tem em casa são radiação não ionizante. Entendi. O micro-ondas que a gente tem em casa é uma radiação não ionizante. Então ele manda uma onda, por exemplo, o micro-ondas, né? Como funciona o micro-ondas? Você coloca lá o seu alimento frio, né? Tá lá frio, e a hora que fecha, ele manda uma radiação, aquela radiação ela excita, ela agita as moléculas de água. Ah, de água. Por isso que não esquenta o vidro, né? Porque por isso que não dura também. Você esquenta no micro-ondas, ele esfria rápido também. Exatamente. Você esquenta a molécula de água ela é uma molécula anguladinha assim, né? Oxigênio e dois hidrogênios, e ela vai se mexer, vai vibrar, e isso promove aquecimento. Só que ela não é ionizante, ou seja, ela não tem íons. Entendi. Então ela só esquenta a água, por isso que o vidro fica frio, né? A hora que você esquenta só a água. Claro que com o tempo vai esquentar a água e a água vai esquentar o vidro, né? Mas... Claro. E você tem as outras radiações que são radiações ionizantes. Então quer dizer, não pode colocar o gato dentro do micro-ondas de jeito nenhum. Não. Igual tinha antigamente. Só que isso aconteceu. Não, ninguém colocou. Isso aconteceu. Mesmo. Colocaram, né? Eu juro por Deus que isso aconteceu. O ser humano faz experimento, né? Não, foi experimento maluco, né? Foi uma senhora que ela lavou o gato e secou no micro-ondas. Ah, botou pra secar. Sim. E ela conseguiu processar a fábrica do micro-ondas e ela ganhou o processo porque não tinha no manual. Falando sério. Eu tô falando sério. Só não fala que foi nos Estados Unidos. Claro que foi. Nos Estados Unidos o cara processa a fábrica de escada porque não estava escrito que não podia colocar a escada em cima do lodo, né? E ganha, os caras ganham. E ganha. E ela ganhou o processo porque não estava no manual que não podia secar o gato dela. Né? Então, porque esquentou a água do gato, o gato tem 80%, 70% de água, e obviamente botou cozinhou por dentro. Né? Coitado do gato. Coitado do gato, Tem exatamente. que ter cuidado de falar isso aí pra gente não tomar um processo, né? Porque hoje em dia... E daí você tem as radiações ionizantes, que essas são penetrantes, essas são perigosas. Por exemplo, a gente tem os raios-x. Por isso que raio-x a gente não pode ficar tomando... Claro, constantemente. Né? Faz uma vez ou outra o exame ali... Exatamente. E o técnico de raio-x, que é o cara que opera... na parede e tal.
que é muito engraçado, né? O técnico raio-x, quando ele vai lá, te posiciona lá com seu braço quebrado, né? Te posiciona, é tudo seguro, beleza? Daí ele vai para trás de uma parede de chumbo, né? Não, e outra, né? O cara vai tirar o raio-x do seu braço e te coloca num colete de chumbo também. Exatamente. Pra não pegar nos ovos ali dentro. Porque o chumbo ele é muito denso, muito empacotado e o raio-x bate e volta, né? E claro, pra gente não tem problema. Quantos raio-x a gente toma na vida? Uns 10, 12? O cara faz 50 por dia. Não toma nem 12, não. Não, hoje o pessoal usando aparelho, né? Daí vai tomando, né? Não sei, mas raio-x o cara faz pouco, né? Tomara, né? Que a ideia é não quebrar nada, né? A ideia é não quebrar nada. Não sei se eu fiz 12 na minha vida, acho que não. Talvez no dente, né? No dente, o aparelho. Mas o cara, o técnico dele, ele coloca 50, 60 raio-x por dia, né? Isso, tanto é que esse pessoal tem um nível de aposentadoria melhor, coisa, né? Essas máquinas de radioterapia, podemos dizer radioterapia? O do Sérgio específico lá de Goiás foi. Radioterapia. Estavam espalhados para o país inteiro, né? Tinha isso em toda a clínica. Ainda tem. Daquela época, as mesmas máquinas, será? Não. Outras coisas, aquele já ficou obsoleto, né? Tá, mas daí vamos lá, vamos voltar. E dentro dessas radiações ionizantes, tinha do césio, né? Que o césio é um elemento químico lá, né? Um elemento químico. E existe também, do mesmo jeito que o urânio tem urânio radioativo e urânio não radioativo, o césio tem o césio radioativo e o césio não radioativo. E aquele césio radioativo, ele solta um tipinho de radiação específica chamada radiação gama. Que a radiação gama ela é muito perigosa porque ela é muito penetrante. Ela não tem massa. Diferente da radiação alfa, por exemplo, que é um núcleo de hélio, ele tem massa. A radiação gama, então, ela é grande. A radiação gama ela não tem massa, é simplesmente energia. Então ela tem um poder de penetração muito grande. E essa radiação gama é utilizada para combater, por exemplo, a célula cancerosa. Até hoje, e ela é muito eficiente. Em cima dela. Espero que vocês nunca precisem fazer radioterapia, mas fazer radioterapia é um negócio muito interessante. Por quê? Quando você tem um tumor que está muito localizado, por exemplo, um tumor no cérebro, um tumor em uma região muito interna onde você não consegue operar para tirar o tumor fisicamente, né? A radioterapia, você é colocado numa cama, numa maca, e você é alinhado eixo Y, eixo X e eixo Z. E eles colocam lá, você fica centralizado bem certinho onde está aquele seu tumor. Entendi. E aí eles soltam uma radiação gama num sentido e outra radiação gama no outro sentido. E as duas dentro do seu, vamos pensar com o tumor no cérebro, dentro do seu cérebro se encontram lá, tipo, em cima do tumor. Em cima do tumor e acerta aquele tumor. Então ele é muito eficiente. Ou seja, com a preocupação de não alcançar outras células por perto, né? E às vezes você não consegue chegar. Não tem jeito, mas às vezes você não consegue chegar naquele tumor via física, né? Com bisturi. E ali, é claro que ele vai afetar algumas outras células, mas tipo assim, por exemplo, a radioterapia, ele mata uma célula de câncer e ela mata 5 ou 6 células saudáveis. Entendi. A quimioterapia mata uma célula de câncer e umas 50 células saudáveis. Entendi. Né? Então ela é muito mais eficiente nesse sentido. Ela é mais calibrada, vamos dizer assim. Exatamente, porque ela é direcionada, ela atua no tumor de dentro para fora, não de fora para dentro. E outra, você está jogando aquilo tipo, como se fosse um raio, assim, né? A quimioterapia está tomando um medicamento. Né? Não é como se fosse um raio, não. É um raio. É um raio. É um raio. Uhum. Claro que a gente não consegue ver, né? Ao nosso olho, né? E o césio, né? Aqueles equipamentos naquela época, eles tinham o que a gente chama de cabeçote, que é onde é a fonte do... E só para a gente recapitular, essa radiação ionizante. Essa radiação ionizante. E a não ionizante significa que ela não penetra. Ou tem um poder menor. Ela tem um poder muito menor. Por exemplo, a radiação solar. Nós temos dois tipos de radiação solar, a energia normal do Sol e a radiação ultravioleta. A ultravioleta ela já penetra. Né? Mas até você ter um câncer demora alguns anos. Exato. E você consegue se proteger. Coloca blusa, bloqueador solar, protetor solar, ele é tranquilo quanto a isso, né? Não é um problema. Agora a radiação ionizante não, ela é muito mais penetrante. E deixa eu fazer uma pergunta que é curiosidade minha, que eu ouço o pessoal falando direto, nunca entendi isso na minha vida. O pessoal fala assim, a banana é radioativa. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Não, porque assim, o pessoal que está assistindo aqui, ela tem antimatéria. Não é cientista, né, cara? Ela tem antimatéria. É porque existe, na banana, ela tem potássio. É porque você fica imaginando a gente comendo banana ficando verde, né? Aqueles negócios meio de...
É que a banana ela é uma fonte grande de potássio, Entendi. tanto que você tem atletas, né? Lembra do Guga, que a gente tá mais velho, né? Sim. Quando joga tênis lá, ele O ficava Guga tá tão novinho, ele já quase uns 70, só. por aí. E o atleta de alto rendimento, ele vai lá, tá correndo uma maratona, ele para e come uma banana, né? Porque a banana tem muito potássio, o potássio é bom para o músculo, para não dar cãibra. Bomba que absorve potássio. E o potássio tem um isótopo do potássio que é radioativo, mas até aí o carbono não tem. Mas aí é o seguinte, isótopo, tem que explicar, porque o pessoal não vai saber o que é isso. Vamos lá. Tudo na Terra é formado de átomos. Acho que é legal esse papo aqui. Sério, é um papo concordo. para pessoa que não é cientista. Sim, né, tudo no mundo, no universo, eu não estou falando que do isótopo planeta. é algo parecido, né? Ou não? Ele é formado por átomos, né? E os átomos têm três... Você já pensar no Superman, o Superman bizarro? Você não lembra disso, não? Eu tô tão velho que eu lembro que antigamente tinha o Superman. E o Superman bizarro. Você lembra do Superman bizarro, não lembra? Você lembra disso aí, cara? Lembro. Será que é só eu que tô tão velho assim? Não, tem uma galera que tá assistindo e vai lembrar também, não é possível. E daí tudo é formado por átomos. E os três principais componentes do átomo são os elétrons, prótons e nêutrons. Os elétrons ficam na eletrosfera. Vamos pensar que o sistema solar. O núcleo seria o Sol. Tá. E daí a eletrosfera seria os planetas orbitando, né? Perfeito. Então os elétrons seriam os planetas. Perfeito. E no núcleo, onde está o Sol, né, nós temos dois elementos, que são os prótons e os nêutrons. Perfeito. Prótons e nêutrons. Prótons têm carga positiva, nêutron é neutro, não tem carga, elétron tem carga negativa. Tá? E se eu altero o número de próton, eu altero o elemento. Por exemplo, o hidrogênio tem um próton. Entendi. Todo hidrogênio da face do universo tem o seu núcleo que tem um único próton. Tá. Mas existem hidrogênios que têm nenhum nêutron, que é a maioria, a grande maioria, 99% dos hidrogênios não tem nenhum nêutron, ou seja, aquele núcleo só tem um próton. Tem hidrogênio que tem um próton, um nêutron, e tem hidrogênio que tem dois nêutrons. Entendi. Esses hidrogênios que têm um nêutron e dois nêutrons, eles são chamados de isótopos. Isótopos. Então, é o mesmo elemento que tem a mesma quantidade de prótons, porém a quantidade de nêutrons muda. E isso faz toda a diferença. Faz total diferença. Entendi. Faz total diferença. Por exemplo, o urânio radioativo, o urânio normal, ele tem a massa molar dele é 238, 92 prótons e 146 nêutrons. Tá. E é ok. O urânio radioativo, ele é o 235, ele tem os mesmos 92 prótons, porque todo elemento que tem 92 prótons é urânio, só que ele tem 3 nêutrons a mais. Entendi. Mudou a quantidade de nêutrons e se torna extremamente agressivo. Entendi. Né? Entendi. E daí o césio, o césio 237, né? Não, 137. 137, isso. É que o urânio é 238, eu não confundi eu aqui. Eu sempre lembro, sabe como é que eu faço para lembrar? Eu lembro do Fiat 147, eu sei que é 137, você tira 10 do Fiat. E ele dá tanto problema quanto, né? Não, é pior, né? O Fiat, você está querendo dizer, o né? Fiat. É bem pior. É muito pior, mais ou menos. E daí o césio 137, ele, naqueles equipamentos de radioterapia, ele era fonte de radiação, fonte de energia gama. E ele ficava dentro de uma cápsula de chumbo, totalmente vedado com chumbo. Pensa um cubo de chumbo com um furinho. Então ele ficava numa cápsula que a gente chama de cabeçote, né, de chumbo, porque o chumbo ele retém essa radiação, com um furinho, e ali a gente colocava o césio e tampava com chumbo. Quando ia fazer o experimento, aquela cápsula se abria, deixava a tampa e a radiação vinha. E a radiação vinha naturalmente, ele é naturalmente radiativo. Só que a hora que você não estava usando, você fechava. Entendi. Você fechava, né? Então no experimento o pessoal usa assim, abre e fecha para acessar a radiação, né? Para acessar a radiação, para ter um fogo. Claro, você vai ficar pro lado de fora, você não vai ficar pro lado de dentro. Você né? vai se expor a ela, né? A não ser o paciente ali, né? Claro. E a gente principalmente utilizava fonte de césio e fonte de cobalto, que é outro elemento radioativo. E esse césio 137, o pessoal fala assim, todo césio faz mal? Não, porque esse césio 137 ele não é natural, ele é artificial. Ele foi um elemento que foi produzido. Ele é produzido da quebra do urânio. Quando você tem a fissão do urânio, quebra o urânio ele se quebra e ele produz um monte de átomos menores. Entendi. Entre esses átomos menores que ele produz, é o césio. E dizer que ele é produzido é a mesma coisa dizer que ele é sintetizado? Não. Sim, ele é. Sintetizado, exatamente, essa é a palavra, né? Exatamente. Ele é um sintético, então. Artificial. Não é artificial, não é natural. Uhum. Então ele vem do urânio também? Ele vem do urânio. Ah, não sabia disso não, cara.
Aí a pessoa ninguém sabia disso. O 137. 137, o que teve o acidente. Ou do urânio ou do plutônio, né? Que são subprodutos de radiação. Né? É bem interessante. E daí, as pessoas sempre falam assim, sou contra a energia nuclear, né? Que tipo de energia nuclear? Né? Que foi até o objeto da nossa conversa passada, né? Quem é contra não é porque é ignorância, né? É desconhecimento. E porque nenhum parente ainda teve câncer, graças a Deus, né? Nenhum parente porque isso é energia nuclear, né? Também isso é energia nuclear. O tratamento de câncer, é utilizado para isso. Para saúde, né? E que era o que acontecia lá, né? Lá em Goiânia, naquela época, né, tinha um instituto que fazia a radioterapia. Ali teve uma briga, porque era uma empresa que doou o terreno e a outra empresa construiu. Sim, a Santa Casa tinha doado o terreno, a empresa construiu e... E estava operando, e daí meio que para pagar o aluguel, vamos dizer assim, né, ela fazia os exames para os pacientes da Santa Casa. E daí deu um desacordo comercial lá com o tempo e um monte de coisa, e aquela empresa fechou, pegou as coisas, foi embora, né, montou o cavalinho e foi embora. E ela tinha lá os equipamentos de raio-x. Lembro que todos esses equipamentos de energia ionizantes, no Brasil, eles são controlados pela CENEM. Eu não sei exatamente o nome que as pessoas falam, eu chamo de CENEM, tem gente que chama de CNEM, que é CENE, Comissão Nacional de Energia Nuclear. Então, todo equipamento que tem uma fonte ionizante, ela é registrado no CENEM. Todo. Então, todo hospital que tem, todo consultório dentista que tem um raio-x, ele tem um registro e um controle lá na CENEM sobre isso. Ou seja, os caras sabem que no consultório X em Sinop tem uma máquina de raio-x e toda vez que essa máquina precisa sair dali ou ser substituída, tem que ser informado. Ou fazer manutenção. Entendi. Aí tem as manutenções periódicas também, né, que você tem que fazer, que se você não fizer, então todo. E aquele instituto lá em Goiânia tinha, né? Tinha mais equipamentos de raio-x, tinha um monte de coisa. E tem uma coisa que tem que tirar o chapéu pro Brasil, que o pessoal tem um preconceito muito grande do Brasil, mas o Brasil é um país extremamente organizado em termos de burocracias. Saúde, essa questão da radiação, questão de várias questões, né? O pessoal reclama da burocracia e às vezes reclama da lentidão de alguma coisa, fala que a burocracia emperra, né? Mas a gente tem uma organização, tem um controle. Cara, você vê, por exemplo, até os veículos e tal. Você vê, tal veículo demora muito para chegar no Brasil e tal. Por quê? Porque você tem toda uma etapa regulatória. Você tem os programas de controle da emissão de poluente, então você tem que ir para o laboratório, os caras têm que fazer túnel de vento, os caras têm que fazer um monte de coisa que outros países da América Latina não têm. Alguns não. Então o Brasil ele é um país organizado com essa questão toda. E daí quando deu o desacordo comercial, aquele instituto, eles fecharam, o cara pegou o cavalinho e foi embora, né? E por relapso, por negligência mesmo, eles deixaram aquele equipamento de radioterapia ali e deixaram esquecido. E daí foi deteriorando o prédio, Passaram-se anos. Foi deteriorando, o pessoal foi saqueando, roubaram porta, roubaram vidro, roubaram... A gente tem que lembrar também que nós estamos falando da década de 80. Brasil, 1985. 87. Não, 85 quando fechou, né? Tá. Ele ficou de 85 a 87 fechado lá, a Deus dará lá, né? Não, o acidente de 87, são 39 anos, 40 anos ano que vem. Então ele ficou muito tempo lá jogado, né? Às margens, né? E tanto que aconteceu, tava matagal lá bastante, o pessoal, os mendigos ficavam lá sem saber o que estava acontecendo, e até então não tinha nenhum problema, porque aquela cápsula estava protegida, ela estava blindada, né? Lembrando, aquela cápsula é blindada. E daí aconteceu daqueles dois catadores, né? Dois trabalhadores informais, né? Que juntavam latinha, fio, material reciclado para vender, né? Eles foram lá e viram aquele negócio, um monte de metal, falaram assim, vamos destruir esse negócio aqui, né? Vamos abrir esse negócio aqui para ver se a gente consegue vender por peso, né? Vender por quilo. Tanto que eles fizeram isso, né? Eles pegaram aquela fonte, abriram, sem saber o que é, obviamente, sem saber o que é, ninguém sabe o que é aquilo, né? E abriram, e a hora que eles abriram a blindagem, né? Na verdade, eles levaram primeiro, venderam pro dono do ferro velho, né? O dono do ferro velho abriu e viu, conseguiu pegar um pozinho azul, e é um pozinho muito bonito. Parece uma purpurina. Até no próprio vídeo você consegue ver isso aí, né? Que foi a ficção, mas você vê que é um pó. Não era o pó, era ficção, mas era uma coisa assim, bem atraente. Muito azul, um azul que brilha no escuro, muito bonitinho. Ele achou aquilo maravilhoso, realmente é.
Né? Daí deu pra filha dele, a tadinha da criança, né? Passou no rosto, ela comeu. Ela comeu, né? E daí descobriram, começou a dar náusea, vômito, diarreia, a pessoa ficou passando mal sem saber por que era, né? E foi pro hospital e não dá para negar, falar assim, o hospital foi negligente, demorou para atuar. Primeiro, aqueles médicos nunca viram aquilo. Não. Eles não tinham noção do que aquilo lá E outra, acontecia. né, Mauro, quando você está falando de radiação ionizante, você tem todo um aparato que você tem que mudar para você não espalhar essa contaminação, né? Então teve toda uma questão ali, o sistema da cidade não está preparado para isso aí. De nenhuma cidade. De nenhuma cidade. Não está até hoje. Não está até hoje. E se tiver de novo isso aí, vai ser o mesmo Deus nos acuda. Até porque aquilo lá não é para acontecer, né? Não é para acontecer. E daí o médico não uma virose, sei lá o que aconteceu. Você vai confundir muito com intoxicação alimentar, porque você tem náusea, dor de cabeça, diarreia e vômito, é uma intoxicação alimentar, né? Até conseguir entender, então demorou um tempo lá para conseguir entender o que aconteceu. E, infelizmente, se uma pessoa pegar Césio 137 e se pintar e ela comer um pouquinho para ser um salgado numa festinha que tinha alguma coisa dessa, infelizmente o prognóstico é a morte. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. É muita radiação, né? É muita radiação, exatamente. Não tem o que fazer. Daí depois entenderam, viram aquele acidente, teve todo um processo lá de triagem da pessoa. Na série, a história é muito complicada, né? Porque assim, a história ela sempre é contada por quem venceu, né? Porque, sim, exatamente, por quem venceu. Sempre quem venceu. Exatamente. Então, na série lá do... É Netflix? Netflix. É da Netflix mesmo, Netflix, né? Ela aborda, ela fala assim, que o prefeito, o governador meio que foi contra, teve empecilho. Tem gente que fala que teve, tem gente que fala que não teve. Na verdade, não tem muito o que acontecer isso, mas os relatos que eu ouvi na época, estudando lá no Instituto de Energia Nuclear, da USP, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, foi que os governantes foram bem proativos. Eles não foram negligentes em nada, não. Mas às vezes quem está contando é de um grupo político atrás. Na verdade, a série ela acaba tendo um viés mais político, né? E você quer politizar e você acaba tendo um viés político. E a grande questão que fica é o seguinte, o Césio 137 como um elemento radioativo, até para o pessoal entender, qual que é o tempo que esse elemento fica no ambiente, assim, se for deixar naturalmente? O tempo de meia-vida do Césio é de 30 anos. E aí é uma coisa que as pessoas também não entendem. Falam assim, o tempo de meia-vida é 30 anos, quer dizer que daqui a 60 anos vai acabar. Não, né? Tá. Porque existem várias meias-vidas, pode-se dizer. E o que é meia-vida que a gente fala? Meia-vida é quando aquela quantidade inicial cai pela metade. Entendi. Por incrível que pareça... Foi uma quantidade pequena, né? 20 gramas. 20 gramas. O que é 20 gramas, se a gente puder falar assim para o pessoal entender? Vamos pensar em sal. O que é? Uma colher de sal? Uma colher de sal. Uma colher de sal. Uma colher de sopa. Uma colher de sopa de sal. Maior, né? Uma colher, cheia. Uma colher, exatamente. É pouco. É pouco. Quase nada. Uhum. E o tempo de vida do Césio 137, o tempo de meia-vida do Césio 137 é de 30 anos, mais ou menos de 30 anos. O que isso quer dizer? Que inicialmente tinham 20 gramas e daqui a 30 anos, já deu, né? 30 anos, aquelas 20 gramas viraram 10. Só que essas 20 gramas, elas não estavam juntas mais, estavam espalhadas, né? Não, mas vamos pensar nisso, vamos pensar que elas estão juntas. Então ela tem 20 gramas. Daqui a 30 anos, que é a primeira meia-vida, vai ter 10. A segunda meia-vida vai ter 5, porque é metade daquela. Mais 30. Então, Entendi. 60 anos saiu de 20 para 5. Para 5. Em 90 anos vai para 2,5 gramas. Entendi. Né? Então, é sempre metade, depois metade do que Entendi. sobrou, metade do que sobrou, metade do que sobrou, metade do que sobrou, e tecnicamente nunca se acaba, né? Se tivesse concentrado. Mas quando aconteceu aquilo, um pouco da menina passou no dente, o dono do ferro velho deu para alguns parentes, deu para o pessoal, a mãe da criança que ficou... foi a pessoa que achou realmente que o problema que estava acontecendo era por causa daquele pozinho, que não sabe o que é. Tá. E dizem que ela jogou no esgoto, ela jogou no vaso e deu descarga. Tá. Só que lá não tinha esgoto, era fossa. Ainda bem, né? Tem um lado bom de ter fossa. Né? Exatamente. Ali, né? E daí eles fizeram uma triagem lá com o pessoal, né? Na série mostra bem, né? Que eles foram no estádio de futebol, levaram um monte de gente lá, todo mundo teve contato com aquilo para fazer medição. Tá, e me responde uma coisa. A depender
da quantidade de radiação ionizante que a pessoa é exposta, né? Por exemplo, a pessoa que passou na testa, engoliu e tal, e que obviamente, né, depois de um certo tempo vai virar óbito, antes disso aí, aquela pessoa também, ela se torna ionizante? Isso eu acho importante explicar isso aí, o pessoal não entende isso aí. Então o cara se torna radioativo. O cara se torna literalmente. A pessoa se torna radioativa. Infelizmente também, né? E é por isso que tem que isolar essas pessoas. E não só as pessoas, as coisas também. As pessoas e as coisas. A colher que ela pegou, a mesa que foi espalhado o césio ficou radioativo na hora. Ficou radioativo. O centro de saúde onde foi levado, deixado a marmita ali, tanto é que os caras... Exatamente, por isso que eles fizeram. Todo mundo que teve contato com aquela pessoa, eles levaram para um estádio de futebol, né, olímpico lá, e fazer a medição, né? Tem um equipamentozinho na série, e é bem fidedigno aquele equipamento. É assim até hoje? É assim até hoje. O nome daquele barulhinho equipamento irritante? é contador Geiger, com aquele barulhinho irritante. Caralho, e depois vira um... Quanto mais ele está apitando, mais longe você tem que ficar. Entendi. Mais perigoso. É exatamente aquilo, né? Então daí eles começaram a recolher roupa da pessoa, mesa, cadeira, tudo que teve contato. Colocaram no balcão, ela colocou no saquinho e colocaram no balcão do posto de saúde. Aquele balcão está contaminado. Né? Então aqueles 20 gramas de césio deram mais ou menos 15 toneladas. 15 mil quilos. 15 mil quilos. 15 mil quilos de lixo. Vamos dizer assim, de material, rejeito, né? De rejeito radioativo. Que vai ficar também depositado durante... Eles estimam que cerca de 300 anos. Mas ninguém vai abrir aquela porra lá, né? Só se vier outra civilização. É melhor não. O cara já sabe que é igual Chernobyl, o cara não vai meter lá dentro. Né? Se bem que tem turismo guiado em Chernobyl hoje, né? Não mais por causa da guerra, não, por causa da guerra, tudo bem. Né? Mas tinha. Mas, por exemplo, a gente tem o exemplo da Madame Curie, né? Madame Curie, ou Courrier, não sei qual que é o sotaque que você coloca. Em português aqui é melhor falar Courrier, que o pessoal conhece melhor. Que foi uma polonesa extremamente inteligente, é a cientista, é a mulher talvez a mulher mais inteligente que nós vamos ter a oportunidade de saber que existiu na nossa Terra, que ela é vencedora de 2 prêmios Nobel, né? Sim. Ela tem 2, um de Química e um de Física. Sim. E isso, naquela época, para uma mulher, é absurdamente louvável, né? E ela descobriu um elemento até então, né? Que era um elemento novo, que não era descoberto até então, né? Que hoje o nome dele é polônio. É polônio em homenagem a ela, Polônia. Porque ela é polonesa. Legal. O polônio, então, vem dessa questão. Porque ela é polonesa, né? E vem em homenagem a ela. E ela também não sabia o que ela estava fazendo, literalmente, ela estava descobrindo aquilo lá, né? Ela pegava com a mão o elemento, né? Extremamente radioativo, né? O túmulo dela é feito de chumbo. Eu acho que tem uma foto na internet, se tiver o pessoal da produção nossa está colocando aqui, dela do lado do Einstein, ou alguém num congresso, assim, tinha uns figurões, assim, sabe? Sim, foi um congresso. Dá uma olhada aí, pessoal. Se tiver, coloca. Se não tiver, vocês fazem todo. O congresso com as mentes mais brilhantes do mundo. Né? Acho que tem essa imagem no Google aí voando. E até o caderno dela de anotação está exposto no museu, embalado em chumbo. E é interessante a história dela também, porque ela teve contato com esse polônio a vida inteira e não usava luva nem nada. Não, ela nem sabia que aquilo era radiação, né? Ela não sabia. Era os primórdios, né? Então... Então é muito complicado. Mas hoje... E morreu velha, né? Não morreu de... Não, morreu velhinha. Né? Morreu com câncer, claro. Mas claro. com câncer é os... Né? Porque numa época que 40 anos era idoso, né? Não tinha isso aí? Tinha, ué. Acho que era até antes, viu? Era até antes. Aquele senhor de 40 anos, né? Os jornais da época falaram assim, ó, uma velhinha de 42 anos foi atropelada no Rio de Janeiro. Eu falei, caralho, eu tô com 46, o que eu era nessa época? Né? Então aquilo é muito mais. Hoje, as fontes de radioterapia, né? Que volto a falar, espero que vocês nunca utilizem uma fonte de radioterapia, porque se isso acontecer é porque vocês estão com câncer, né? Então espero que vocês nunca não tenham esse futuro, né? Mas hoje você já não se utiliza mais fontes de elementos químicos, você utiliza energia elétrica mesmo para excitar elétrons e você promover essa radiação, né? Mas até na década de 90, os raios-x tinham fonte ionizante de cobalto, os elementos de mamografia, né? Porque mamografia também é uma radiação, né? Que a gente fala que é uma radiação penetrante. O próprio exame de mamografia utiliza radiação, então. Só que nos equipamentos atuais
de mamografia, você não tem uma fonte de césio ou cobalto, né? Entendi. Você tem, você usa impulsos elétricos, Tá. gera campos eletromagnéticos para conseguir produzir essa radiação. Então você Tá. não tem o acidente de Chernobyl, o acidente de Goiânia literalmente não vai mais acontecer porque a gente não utiliza mais aquele tipo de material. Entendi. Né? Nesse tipo de Entendi. coisa. Né? Mas tem o controle de tudo, né? Mas a energia, o raio-x, o que é o raio-x? Você coloca sua mão aqui, né? Embaixo tem uma chapa reveladora, como se fosse um filme fotográfico, gente. Agora que é tudo digital, mas antigamente... os meninos não conheceram isso, não. Antigamente a gente tinha que tirar uma foto num negocinho que ficava fechado, e você tirava a foto sem saber para ver se ela ficou boa ou não, e era aquilo, e daí porque você tinha que revelar o filme. Né? Daí, na hora que você revelava o filme, a luz estourou, estava ruim, queimou a máquina. Quando a luz queimava e não saía foto, queimou o quê? Queimou o filme inteiro, queimou-se o filme. A expressão queimar o filme vem disso aí, né? Queimou o filme, qual filme? O filme da foto. Então, daí o raio-x, né? Tem um filme fotográfico que fica por baixo, você coloca lá quebrei a mão, coloca a mão, né? E a fonte de raio-x aqui. Então ele joga uma radiação, essa radiação ela penetra você, né? Ela penetra o seu corpo, penetra os seus tecidos, né? E atinge aquele filme que tá lá embaixo. Porém, o seu osso, ele não penetra. Então, o seu osso absorve aquela radiação. A sua pele, tecnicamente, não vai absorver, né? Porque ela vai penetrar, né? Claro, absorve um pouco, mas transpassa, né? Enquanto seu osso, não. Então, onde você passa a radiação? Onde tem carne, passa a radiação e revela no filme. E onde não tem, o osso fica. Então você fica aquela sombra... Fica aquele preto ali no meio. Exatamente, fica aquela sombra do seu osso que é o... Não é nem preto, fica a sombra mesmo. Exatamente a sombra que você vê ali. Né? Mas é uma radiação que passa. Você consegue ver uma clivagem no osso ali. Isso. Clivagem no osso é um termo bonito para falar que você quebrou, né? Eu sou biólogo, né? Clivagem no osso, olha que bonito, né? Clivou, né? Nem sei se o termo certo é isso, né? Me veio na cabeça que é uma clivagem. Mas esse é o princípio de raio-x, por exemplo. Tanto raio-x para osso, para dente, que hoje o pessoal usa muito aparelho, né? O Brasil usa muito, né? Por isso que o metal hoje, não pode, nos últimos 40 anos, 30 anos. E por isso que você não pode ter metal quando você vai tirar raio-x, né? Você vai tirar raio-x porque o metal, quando ele bate, por exemplo, bate na aliança, né? Ele vai bater na aliança e ele vai voltar, né? Então ele vai espalhar. Você não vai conseguir ver aquilo lá, daí ele fica tudo branco, sem cintila tudo, você não consegue ver. E deixa eu te perguntar uma coisa, só para a gente já ir aproximando do final aqui, que gerou vamos dizer assim, um medo muito grande na população na época, né? Até porque esse acidente do Césio 137, ele aconteceu logo depois do Chernobyl, né? Que foi um ano antes, que foi em 1986. Foi uma década não muito feliz, né? Foi uma década não muito feliz ali, né? A população estava muito assustada com o que aconteceu na Ucrânia, apesar da gente não ter muitas notícias na época, né? Porque demorava muito chegar. Estava no meio da Guerra Fria ainda, né? Estava naquele período de guerra nuclear. O governo também, na época, né, da União Soviética, tentou abafar, né? Claro, tentou abafar. Bom, pelo menos é o lado da história que a gente conhece, né? Que é o lado não vou dizer nem dos vencedores, mas o lado a propaganda que a gente compra da história. Né? E a gente tinha a crise dos mísseis, né? Com os mísseis em Cuba, no meio da Guerra Fria. Com o acidente de Chernobyl, teve um acidente de radiação em Goiânia. Cara, a população ficou muito assustada mesmo. Isso é bem normal de ficar assustada, né? Muito, muito assustada. Então... Mesmo sem entender exatamente o que era, né? E é mais um problema também, se não entender é pior, né? Exatamente, muito com medo. Pior. E oficialmente, a gente fala que morreram, né? Que vieram ao óbito 4 pessoas, né? A menina lá, tadinha, e mais 3 pessoas. A senhora, né? que levou, né, efetivamente o Césio para o centro de saúde, e mais 2 pessoas. É isso, são as 4 pessoas. Porém, a gente não sabe exatamente, porque igual Chernobyl, morreram 12 pessoas. Não, morreram muito mais. Porque essas pessoas foram expostas à radiação e, porventura, alguma dessas pessoas, algum tempo depois, vieram desenvolver câncer. Mas a pessoa teve câncer de mama 2 anos depois do acidente. Foi por causa da radiação? Foi por causa daquela radiação que ela foi exposta naquele momento? Não se sabe se sim, não se sabe se não. Mas você pega uma pessoa que a família nunca teve histórico de câncer, a pessoa era normal, tecnicamente de uma vida normal, a família dela não tinha histórico de câncer, ela foi exposta àquilo lá. 3 anos depois ela teve câncer de mama ou câncer em algum outro órgão, não importa qual.
Pode ter sido o acaso? Pode ter sido o destino? Pode. Mas pode ter sido também aquela radiação que ela absorveu durante aquele tempo e aquilo lá se desencanou e virou. Né? Então, é um problema. Assim, quantas pessoas vieram a óbitos? Oficialmente, 4. Mas realmente não se sabe, né? E também, vale destacar aqui, né, que todo aquele material, aquelas 15 toneladas, né, pensa, 20 gramas de césio deram origem a 15 toneladas de material contaminado, né? Eles foram concentrados, né, juntaram tudo aquilo lá, né, todo aquele rejeito, e eles levaram para a Badia de Goiás, né? Badia de Goiás. Por que a Badia de Goiás? Primeiro, porque é perto, né, você não vai ficar carregando para muito longe. Né? E segundo, a Badia de Goiás tem uma situação geológica interessante. Não tem água no lençol freático, é um lençol freático rochoso. Ou seja, se tiver algum vazamento vazamento ali, não vai lixiviar para o lençol. Não vai lixiviar para o lençol freático. Porque é um problema, né, cara? Você contaminar um lençol freático com radiação, até se descobrir isso aí, quantas pessoas foram né? Ou todo um ecossistema, né? Todo um ecossistema. Então eles fizeram lá uma cama de concreto, colocaram aquele material, jogaram mais concreto em cima, enterraram com terra e daqui a 300 anos talvez a gente abra. Mas eu espero melhor não. Nenhum de nós que estão assistindo aqui, né, quem está presente na sala, a gente vai, com certeza nenhum de nós vai abrir isso aí. Não. Ninguém vai viver 300 anos, mas... Né? Mas aquilo lá está controlado ainda, né? E aquele local lá de Abadia é um local estável, ou seja, não tem falha geológica, o Brasil não tem terremoto. Ou seja, então... não vai ter movimentação de placa para zoar aquele depósito. Né? Exatamente. Só para a gente finalizar, depois que esse rejeito está no depósito, cercado ali, imagino que seja com chumbo ou algo do tipo, concreto, né? Mais barato, né? Vamos dizer assim, está imobilizado, não tem risco, né? Não. É muito melhor estar ali do que mover para qualquer outro lugar, né? Sim. Até não tem para onde mover também, né? Então isso é um problema que teve na série lá que eles falavam. Nós vivemos dentro de um globo, né? Chamado Terra, né? Qualquer lugar que você colocar, você vai estar... isso aqui é uma opção, seria colocar numa nave e jogar no sol. Ou jogar no deserto do Atacama, ou no mar. Eu acho que é pior. No mar é pior, né? No mar não dá. No mar é pior. Numa montanha. Deixa lá mesmo. Deixa lá mesmo, não tem muito o que fazer, não. É o problema da energia nuclear para a geração de energia. Né? Você tem a produção desse lixo atômico que tecnicamente não tem o que fazer com ele, né? Mas a ideia é você coloca uma caverna e enterra. Toda usina nuclear produz lixo atômico. Sim. Constantemente. Enquanto o urânio vai estar sendo produzido, né? Vai gerando calor, né? Então tem aquele problema. A de Angra fica lá em Angra mesmo, né? Tem umas piscinas, literalmente umas piscinas, onde aquele material radioativo é colocado em tonéis, né? Por que escolheram Angra, velho? Você quer saber por quê? Que doideira, num lugar paradisíaco daquele ali. O lugar seria Goiás. Porque está no centro do Brasil, no meio de uma falha, no meio de uma placa tectônica. Placa tectônica que não vai se mexer. Exatamente, né? Ou se mexer também está no meio, não vai ter problema. Exatamente, não vai ter terremoto. Angra é muito ruim de colocar porque você está na beira do mar, né? Ué, é igual Fukushima, né? Mas Fukushima eles não têm opção. É ilha, mas os caras moram na ilha, né, velho? Não tem opção, a gente tem, né? Mas por que eles colocaram? Tudo no mundo é política. Naquele contexto, quando foi criadas as usinas de Angra... Os caras estão preocupados com dinheiro, né? Que é geral. Não é nem isso, é com influência. É com influência. Se você pensar, Angra dos Reis, ela está mais ou menos, geograficamente colocada, mais ou menos no meio entre Rio e São Paulo. Você chegou em Angra já, não? Já. Eu já fui. Você está numa distância equidistante entre Rio e São Paulo. Equidistante. Fala palavra bonita e também fala. Né? Que são os dois centros políticos e os dois centros monetários, né? Da época. Então ela está mais ou menos ali, só que ficou no estado do Rio de Janeiro. Né? Então gera royalties para ali. E é um local muito ruim. Porque... No estado do Rio de Janeiro, mas poucos quilômetros de Ubatuba, que é São Paulo já. Exato, mas fica mais ou menos... É a mesma região. Na mesma região. Então ali é um problema, porque, por exemplo, se vier um maremoto, alguma coisa, pode atacar a usina, né? Pode dar um problema. Se tiver uma guerra, coisa que a gente... vai ser uma coisa difícil, né? Mas se tiver uma guerra, por exemplo, alguma coisa desse tipo, é um local fácil de chegar. Se tivesse Tocantins, é mais difícil. Eu falo, Goiás é o melhor lugar. Goiás, Tocantins é a mesma coisa, né? Era tudo Goiás. Né? Não, porque são regiões que é difícil você chegar para atacar, não tem como chegar para atacar, não tem rios perto, você pode fazer longe do rio, né? E você está no meio de um local onde o solo é extremamente estável, né? Coisa que uma praia não é. É isso aí. Show. Então tá, vamos chegando na finaleira. Quantos minutos temos aí? O cara que faz vídeo todo dia já tem o time na cabeça, velho. Não é possível. Então aí, Mauro, considerações finais. Então, esse vai ser
publicado nos 2 canais nossos, Vai, né? Vai ser publicado no Ciências para Não Cientistas e no podcast UFMT Sinop. Peço para vocês curtirem tanto Ciências para Não Cientistas do professor Daniel, quanto o podcast UFMT Sinop meu aqui. E curtam a gente, acompanhem os nossos vídeos. E é isso. Então tá bom, pessoal. Valeu aí. Vamos tentar fazer um podcast. O meu objetivo é semanal, mas pode ser que seja 15 dias, acho que dá conta, né? Veremos. Se não tiver ninguém, a gente conversa nós dois. O negócio tá ficando bom. Vamos conversando, o pessoal vai chegando e os meninos vão fazendo os cortes. E é isso aí. Valeu, até mais.